Criamos a realidade segundo nossas crenças subconscientes. A lei da atração está de forma constante dando forma a todas as suas escolhas, concretizando não somente os seus pensamentos, mas criando circunstâncias que refletem o seu estado interior. A vida tem suas leis e mecanismos e sofremos sempre que caminhamos no fluxo contrário. Em metafísica estudamos e investigamos as causas das circunstâncias, como também a dinâmica da alma e as leis universais. Para que a lei da atração passe a atuar de forma favorável, é de vital importância que você aprenda a focar seus pensamentos em uma única direção. A confusão mental em que a maioria das pessoas se encontra envia sinais contraditórios ao universo, e por essa razão as coisas parecem nunca se concretizarem. É provado que somos construtores de nosso destino e não vítimas como imaginamos no passado. Percebo que é bastante difícil para a maioria das pessoas assumir essa responsabilidade, porque estão acostumadas a verem a si mesmas como criaturas frágeis e dependentes, encontrando em Deus ou na visão do karma a explicação para suas aflições. Não consigo perceber como a real ideia de um Deus cruel que em primeiro dá o livre-arbítrio aos seus filhos e depois possa puni-los sempre que não fizerem as escolhas de acordo com a sua vontade moral. Se existe um jeito certo de escolher, para que serve o livre-arbítrio? Para mim, isso não faz sentido. Creio que se para cada ação existe uma reação, cada escolha que fazemos gera um resultado, o problema é que não temos consciência de que cada instante fazemos escolhas. Como vivemos a maior parte do tempo envolvidos com as loucuras da nossa mente, projetados no passado e no futuro, geralmente inconscientizamos o momento presente e assim continuamos escolhendo de acordo com as nossas crenças subconscientes, que na maioria das vezes são negativas. Dessa forma, os resultados são sempre os mesmos. Continuamos a atrair as situações das quais desejamos nos livrar. Você já notou como uma área específica de sua vida sempre lhe traz os mesmos problemas? Como se as situações acabassem sempre do mesmo jeito? Se você tiver a coragem de olhar para dentro de si, perceberá que nessa área suas crenças são limitadoras e negativas. Aquilo que chamamos de karma é, na verdade, a lei da ação e reação, nos mostrando que continuamos a acreditar nas mesmas coisas, ou seja, que não aprendemos a agir de uma maneira positiva. Quanto à ideia de que, por termos feito algo muito ruim a alguém no passado, hoje precisamos sofrer, é apenas a confirmação da crença no mal e no castigo. E assim, o universo nos traz os castigos que acreditamos merecer. A natureza não castiga ninguém. É evidente que em algum lugar do passado cometemos muitos atos irracionais, fizemos muitas coisas condenáveis e cruéis, assim como certamente fomos vítimas de muitas maldades. Mas eu acredito que a natureza protege a ignorância, a inocência, e que não é ela que nos pune, mas sim nós mesmos. Ao longo da vida nos sentimos muito magoados e frustrados com muitas pessoas. E por que não cometemos um ato de crueldade? Simplesmente porque hoje temos a consciência de que esse não é o melhor caminho. No passado, não tínhamos essa consciência. Como você pode ser punido por aquilo que foi no passado se você já não é o mesmo? Se você evoluiu e se esse passado nem mais existe? Portanto, continuar acreditando em karma é também uma escolha que atrai suas formas correspondentes. Acredito que temos inteligência bastante para questionar todos os conceitos que simplesmente mantivemos porque não conhecíamos os outros. O outro fator de grande importância é acreditarmos que somos impuros ou imperfeitos. Como podemos ser impuros ou pecadores se tudo aquilo que é considerado pecado são impulsos e instintos inerentes ao homem? Por que o sexo é pecado se a natureza nos deu o impulso, desejo e o prazer? E por que o prazer? Percebo que tudo aquilo que nos faz bem é acompanhado por um prazer natural. Gostamos de sexo, de coisas bonitas, de dinheiro, de muitas possibilidades. E por que temos que nos privar de tudo isso?
Quanto ao sexo, algumas pessoas conseguem substituí-lo por outras coisas prazerosas, mas você já notou uma evolução espiritual em indivíduos miseráveis que mendigam pelas ruas? Não lhe parece uma doença da alma? O dinheiro é neutro, somos nós que damos o sentido a ele. Portanto, a lei da atração exige de nós uma profunda revisão em nossas crenças, já que se manifesta em nossa realidade. Não é o que pensamos por alguns instantes, mas o que verdadeiramente acreditamos. Você pode assistir o filme O Segredo milhões de vezes, assim como poderá ler tudo a respeito da lei da atração, e isso não mudará nada em sua vida. A teoria habita na zona superficial da mente e logo se torna inconsciente. Você acaba esquecendo isso. É preciso disposição e dedicação para iniciar uma jornada interior de auto-observação e reformulação das velhas crenças. Comece por observar uma área da sua vida em que você tenha facilidade com as coisas, uma área em que tudo acontece com maior facilidade. Perceba suas crenças, perceba como você se sente em relação a ela e como você age. Depois passe para uma em que encontre dificuldades e faça uma lista do que você acredita em relação a ela. Caso seu problema esteja numa área financeira, a primeira coisa a identificar é o padrão de comportamento dos seus pais em relação ao dinheiro e o que você ouvia deles sobre isso. É muito provável que eles manifestem também crenças bastante limitadoras. Anote tudo e perceba como essas crenças se tornaram suas. Continue buscando o seu interior, não somente crenças, como também as suas próprias sensações em relação ao dinheiro. Frustração, humilhação, raiva, medo e uma série de outras coisas. Agora perceba que é exatamente assim que as circunstâncias se apresentam. Elas fazem com que você continue confirmando esses pensamentos e essas mesmas sensações. Tendo descoberto as causas, chegou o momento de começar a revê-las. Crie uma frase positiva que seja completamente contrária a esses pensamentos e a essas sensações. Por exemplo, o dinheiro vem para mim com facilidade, ou qualquer outra que corresponda ao contrário daquilo que você crê. Mantenha essa frase em sua mente, repetindo-a várias vezes, especialmente em frente ao espelho, ao acordar e na cama antes de adormecer. Repita até que comece a sentir a alegria de ter o dinheiro vindo com mais facilidade. E isso, porém, não basta. Esteja atento durante o dia sobre os seus pensamentos acerca do dinheiro e sempre que surgirem sensações ruins, volte a repetir essa frase. Além disso, preste bastante atenção aos seus diálogos com outras pessoas. Não comente sobre os seus problemas, não pense sobre eles, não acredite neles. Seja lá qual for a área da sua vida que represente um desafio, isso significa que essa área precisa de crenças mais positivas, do amor e principalmente da gratidão.